Eu conclamo os fãs de animação para acompanharem agora o meu ranking dos melhores filmes de animação. E eu já te adianto que essa é, pra mim, a categoria mais forte do Oscar desse ano. Em quinto lugar, pra você ter uma ideia do alto nível desse ano, eu coloquei Wallace e Gromit: A Vingança. Wallace e Gromit é uma saga histórica da animação britânica em stop motion. Segue o Wallace, que é um inventor, e o Gromit, que é o cachorro dele. O Wallace, nessa nova aventura, muitos anos depois do lançamento do último filme de Wallace e Gromit, ele cria um gnomo de jardim, que é um robô, alimentado por inteligência artificial. Óbvio que tem esse pano de fundo muito atual. Depois de um descuido do Gromit, o gnomo vai ser submetido à internet. E aí ele vai ser alvo de um antigo vilão que vai se aproveitar para criar do robô um inimigo para o Wallace, para o Gromit e para todo mundo. O Wallace Gromit ganhou o BAFTA, mas isso não significa muita coisa, porque o BAFTA é muito egocêntrico em relação às produções britânicas, então foi mais um patriotismo aleatório. Em quarto lugar eu coloco, por incrível que pareça, Divertidamente 2. Para além do sucesso de público, de bilheteria, de repercussão do primeiro filme que virou quase um blockbuster, Divertidamente 2 mantém o alto nível. Dessa vez a Riley chega num nível da adolescência em que novos sentimentos passam a fazer parte da vida dela. Mesmo assim, Divertidamente 2 não tem o ímpeto de um vencedor do Oscar, tanto pelo nível alto das animações, quanto também pelo fato de que esse filme, ele tá nessa questão da Pixar atual, né, em que ou ela dá sequência ao que já deu certo, ou ela tenta replicar esse sucesso em novas animações que não parecem lá tanto originais assim. Então, nesse marasmo que a Pixar vive, Divertidamente 2 é uma tentativa deles de continuar um legado. Terceiro lugar vai ficar com Memórias de um Caracol, que partiu meu coração. Eu queria muito ter colocado Memórias de um Caracol numa posição um pouco mais acima, mas é porque os dois primeiros é muito difícil não ser nenhum dos dois próximos. Depois que a protagonista, que é uma pessoa obcecada por caracóis, perde uma pessoa muito especial na vida dela, ela decide libertar alguns dos caracóis que ela tem de estimação. E aí ela começa a contar a vida dela inteira pro caracol. E é uma vida difícil. Bota difícil nisso. Menção importante que esse filme não é uma animação para criança. Memórias de um Caracol fala muito sobre luto, perda, depressão, questões de saúde mental, e é muito doloroso. Tem questões de preconceito e por aí vai. O meu segundo colocado, eu juro pra você que eu não sei se ele é segundo, se ele é primeiro, o que ele é. É porque ele mistura meus sentimentos de várias formas, mas Flow, que é uma animação da Letônia, é um dos filmes do ano. Flow segue a história de um gato preto sem nome que age como um gato, e ele tá vivendo numa região meio de fazenda, de selva. Quando uma grande inundação atinge o lugar, e para sobreviver ele precisa se alocar num barco com animais de espécies totalmente diferentes deles. Uma capivara, um cachorro, uma garça e um lemuri. Flow, que é uma animação que não tem diálogo, é muito interessante porque os animais agem como animais e o som deles são sons de animais reais, inclusive, que foram captados pelo diretor. Inclusive o cachorro do filme é o cachorro do próprio diretor, que é o Gints Zilbalodis. Flow ganhou o Globo de Ouro de animação e depois disso ele virou um fenômeno na Letônia. É o primeiro filme da Letônia indicado ao Oscar e isso fez com que o Gints Zilbalodis recebesse uma premiação de herói nacional que só atletas olímpicos receberam até então. Para além disso, o Globo de Ouro que eles ganharam está em exposição num prédio governamental em que as pessoas estão passando 3 horas na fila só para ver o prêmio. O personagem ganhou estátua nas ruas, ganhou murais pintados. Uma sensação no país, uma coisa muito parecida com o que a gente está vivendo com Ainda Estou Aqui, por exemplo. Para além disso, Flow é animado em um software de código aberto que o diretor conseguiu fazer arte com isso. Ele é genial. O orçamento de uma coxinha, um guaravita, ele foi lá, pegou e fez algo espetacular. O estúdio em que ele fez é uma salinha que deve ser menor do que o lugar onde você trabalha, por exemplo. O meu primeiro colocado, ainda assim, é uma mega produção, que é Robô Selvagem, da DreamWorks. Robô Selvagem segue a Ross, que é uma robô que se perde num naufrágio e vai parar no meio da selva, onde não tem nenhum ser humano para dar ordens para ela. Nessa viagem ela vai acabar, sem querer, matando uma família de gansos, mas vai sobrar só um ovinho. E aí o destino vai querer que a ordem que seja dada para ela é que ela seja a mãe do gansinho.
Parece uma história meio Tarzan, de animais de espécies diferentes, cuidando uns dos outros nessa questão de paternidade. E uma coisa meio ali, em que o robô tá ali no meio da natureza, vivenciando essa questão toda. Mas Robô Selvagem parece muito mais original do que eu poderia estar falando. É uma animação bonita, moderna e que tem um potencial muito grande para ter uma sequência que inclusive é estudado para ser feito isso. O Next Best Picture, que é um site que cobre o Oscar, revela alguns votos anônimos do Oscar. E entre esses votos anônimos, tem gente que votou nesse filme não só pelo filme, mas pela questão do diretor ganhar o Oscar. O Chris Sanders já foi indicado e ele é o diretor de Como Treinar o Seu Dragão e Lilo e Stitch. Isso faz dele um deus da animação, mas ainda assim sem nenhum Oscar na galeria. Pelo menos até domingo, porque Robô Selvagem é o favorito para levar o prêmio. Flow, além de indicado à animação, também está indicado ao filme internacional. E Robô Selvagem está indicado também nas categorias de trilha sonora e de som, o que é bem raro para uma animação. Dito isto, eu estou na torcida por ou Robô Selvagem ou Flow, e se Flow ganhar eu vou ficar absolutamente muito feliz.